Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa informação é extremamente preocupante. Por mais que a gente espere tudo por parte desses fanáticos da extrema-direita, esses bolsonaristas que andam armados para cima e para baixo, a gente não imagina que eles vão ter uma ousadia tão grande. Você vai daqui a pouco saber detalhes a respeito dessa informação que foi passada com exclusividade ontem à noite pelo Estadão e que teve como a principal entrevista o próprio ministro Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil. E a gente vai trazer aqui para você daqui a pouquinho detalhes a respeito disso. Mas antes eu quero mostrar essa imagem que foi divulgada pelo Eduardo Bananinha Bolsonaro, o filho 01 não, 02, eu nunca sei esses números, tá? Porque o Bolsonaro chama os filhos dele por número e eu nunca sei, deve ser o 03, alguma coisa assim. Mas enfim, é o Eduardo Bananinha Bolsonaro. Ele divulga essas imagens do Bolsonaro saindo de Orlando, lá da mansão do amigo dele, né, o lutador Aldo, né, José Aldo, e ele sai de Orlando para ir para Charlotte, que fica na Carolina do Norte. Não foi muito esclarecido o motivo, se ele vai realmente mudar para Carolina do Norte, passar a morar em Charlotte, se ele foi apenas fazer uma dessas peregrinações que o Bolsonaro tem feito, né? Ele tem feito esses, eu não sei se a palavra seria essa, mas são debates ou palestras que ele tem feito. Mas o certo é que o Eduardo tentou de alguma forma fazer uma divulgação sobre esse passeio do Bolsonaro dentro dos Estados Unidos. Daqui a pouco ele vai ser obrigado a sair dos Estados Unidos, queira ou não. Ele vai ter que vir ao Brasil por vários motivos. Tem a questão do visto, tem também o fato dele necessitar fazer uma cirurgia. Ele já demonstrou que essa cirurgia nos Estados Unidos não dá muito certo, que ele tem que fazer aqui no Brasil, com médicos que ele confia. Mas está aí essa divulgação do Bolsonaro saindo de Orlando, indo para Charlotte. Eu acho que ele deve estar dando um prejuízo gigantesco para o José Aldo, que não pode alugar a casa, que tentou de alguma forma fazer uma jogada aí de marketing para dizer, eu cedo, né, eu dou a casa para o Bolsonaro e depois as pessoas vão ter interesse em alugar a casa para saber onde é que o Bolsonaro estava morando nos Estados Unidos, mas eu acho que saiu um pouquinho do controle, né, porque afinal de contas já passou aí de 2 meses que o Bolsonaro está lá. E a gente fica aqui olhando se prejuízo não é razoável, né? É um bom prejuízo. Eu vou trazer mais informações aqui para você e falar sobre essa questão grave dessa tentativa, né? De uma preparação para um atentado contra o Lula, mas antes eu quero fazer aquele pedido, né? Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, você esquece. Então eu tenho que fazer o pedido para você dar o like aqui no nosso vídeo. A gente faz esse pedido porque é muito importante para nós o seu like. Porque é através do seu like que a gente passa a levar uma informação para o YouTube que o vídeo é bacana e que ele pode distribuir esse vídeo. Então dê o like e, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal. A gente está com a nossa meta em 2023 de chegar a 500 mil de inscritos. A gente acha que vai chegar. Temos que ter esperança. Falta muito. Mas ainda vamos chegar, puxa vida. Não é possível. Com a sua inscrição, com certeza, a gente chega lá. Então se inscreva. Eu queria, antes de trazer a informação específica, eu quero colocar aqui para você alguns desses dados que estão surgindo sobre o governo Bolsonaro. Um deles é esse aqui. Presta bem atenção nessa informação. O governo Bolsonaro fechou quase 3 mil contratos com empresas cadastradas como inidôneas. Dados foram levantados pela Transparência Brasil e dizem respeito a regime de emergência entre 2020 e 2022, quando contratos com inscritos no cadastro de empresas inidôneas e suspensas foi permitido. CGU, Controladoria Geral da União, afirma que eventuais irregularidades serão investigadas. Agora, olha esse número. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro assinou 2.912 contratos com 168 fornecedores inscritos no cadastro de empresas inidôneas e suspensas.
E olha só uma outra informação, né? O faturamento suspeito. A fim de adquirir medicamentos, o governo federal assinou 12.294 contratos com 296 empresas de pequeno porte e microempresas, cujo faturamento anual não condizia com o valor final do contrato. Segundo a legislação, o limite para microempresas é de R$360 mil. No caso, por exemplo, da fornecedora NSA, distribuidora de medicamentos, ela registrada como microempresa em 2022, os contratos fechados somaram 441 mil, 7 milhões e meio, 7 milhões e 200 mil em 2020, 2021 e 2022. Então é óbvio que esses valores eles passam muito esse limite de 360 mil. É óbvio, não tem nem o que dizer. Só você somar esses valores aí, praticamente mais de 15 milhões, né? E se você dividir por 3, você vai dar um valor aí aproximado de 5 milhões, sendo que o valor limite, o máximo é 360 mil. Então, obviamente, tem algo de muito errado. Eles até colocam aqui, outra microempresa foi a FG Brasil, que fechou um contrato de 41 milhões para o fornecimento de máscaras com o Departamento de Logística em Saúde. Então, veja bem, tem uma série de questões aqui que estão muito nebulosas. E é óbvio que há uma irregularidade. O que realmente aconteceu, se alguém realmente ganhou dinheiro, se há superfaturamento e todos os detalhes, é algo que precisa ser levantado e as investigações estão aí para essa finalidade. E a gente vai acompanhar e trazer para você todas essas informações de tudo que está acontecendo. Agora, a informação de hoje é sobre esses atos preparatórios. Olha só, o título é: havia atos preparatórios para a execução de um tiro no dia da posse de Lula. E quem fala isso é o Flávio Dino, o ministro da Justiça. Ele relata que, acusado de atentado terrorista com bomba no aeroporto de Brasília, trocou mensagens sobre qual fuzil e qual mira deveria usar para um disparo à distância que teria como alvo o presidente da República. Só para você ter uma ideia, e isso é realmente muito bizarro, para dizer muito pouco, é claro que é criminoso também, ele estava conversando nas suas redes, né, no WhatsApp, para obter informação sobre qual fuzil ele deveria usar. Olha só, esse cidadão que está preso, palavras do Flávio Dino, esse cidadão que está preso da bomba do aeroporto no dia 24, ele estava fazendo treino e obtendo instruções de como dar um tiro de fuzil de longa distância. Havia atos preparatórios para a execução de um tiro que ia ser um tiro no dia da posse do Lula. No dia 24 de dezembro de 2022, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o bolsonarista, o Jorge Washington de Oliveira Souza, e ele havia participado desse plano de instalar e tentar detonar um artefato explosivo acoplado num caminhão-tanque. Esse caminhão estava lá nos arredores do aeroporto e a ideia era provocar a decretação de estado de sítio, impedindo a posse do Lula como presidente, segundo ele afirmou em depoimento. Preso em flagrante, ele relatou ter se deslocado do Pará, onde disse trabalhar como gerente de posto de gasolina, a Brasília. E ele se deslocou com um arsenal contendo, entre outras armas, 2 escopetas calibre 12 e um fuzil Springfield 308.308. O empresário George Washington fazia parte do grupo de extremistas que discutiu o atentado terrorista no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Essa arma, calibre 12, inclusive, foi aquela usada na chacina em Sinop. Aquela arma que aquele sujeito começou a atirar nas pessoas e matou aquela quantidade absurda de pessoas. Foram 2, né? Foram 2 criminosos. Então é algo profundamente assustador. Depois eles colocam uma imagem aqui com informação e dizem também que no dia 29 de dezembro a Polícia Federal apreendeu essa arma de longa distância com um suporte parecido com esses de snipers, mas naquela ocasião eles chegaram à conclusão que a arma era de chumbinho, não provocava um dano maior. Agora, no caso do George Washington, aqui a situação é bem mais complicada.
porque ele estava perguntando nas redes sociais qual seria a arma que ele deveria usar, como era o tipo de mira que ele deveria usar para fazer esse tiro à distância, como um sniper mesmo, e como que ele poderia promover esse ataque ao Lula. A ideia, em termos gerais, a ideia era atirar contra o Lula como um sniper e matar o Lula com um tiro no peito. A sorte nossa, do Lula, do Brasil, enfim, a sorte é que ele foi preso antes. Mas você consegue perceber o nível de insanidade? O Lula mudou bastante as questões de segurança, inclusive no dia da posse isso também foi muito bem feito. Pelo menos 4 drones foram abatidos no dia da posse. Eles tiveram uma arma especial para não permitir que aqueles drones fossem utilizados lá. Teve detector de metal, teve uma série de questões de segurança ali. Mas você percebe que as pessoas parecem estar dispostas a tudo? Você percebe que esse bolsonarismo armamentista, ele chega num ponto onde não tem mais condições. Olha, eu tenho uma questão aqui que eu sempre falo, né? O absurdo de um policial, por exemplo, né? A maioria dos policiais são bolsonaristas, e o absurdo de um policial defender armamento da população. Porque no caso desse bandido de Sinop, por exemplo, ele morreu, mas antes disso ele entrou em confronto com a polícia. Ele atirou na polícia. Um dia depois, também no Paraná, nós tivemos o caso de um sujeito que subiu no telhado com um fuzil e começou a atirar nas pessoas, acabou morrendo também nesse confronto com a polícia. E aí a gente vê a polícia defendendo armamento, sendo que a polícia está armada, não precisa de defender algo, porque eles têm as armas, eles podem andar com armas, eles podem andar armados, eles têm armas, e eles defendem que a população, de uma maneira geral, esteja armada para que depois, num segundo momento, esse pessoal vá atirar contra eles. Esse bolsonarista que foi morto em Sinop, ele atirou contra a própria polícia. Então, num dado momento, a gente está lá fazendo a defesa desses CACs, e esses CACs depois começam a fazer confrontos com a polícia. Um exemplo clássico foi aquilo que aconteceu com o próprio Roberto Jefferson, que foi para cima da polícia, atirou, jogou bomba, granada. Então não faz sentido a gente ver policiais defendendo o armamento e defendendo que a população se arme, porque eles são os primeiros a receber esse revés, são os primeiros a serem atacados por pessoas que vão entrar nesse embate. Eu quero saber o que você pensa. Você realmente acha que tem lógica que um policial, de alguma forma, defenda que pessoas estejam armadas para que depois essas pessoas entrem em conflito com eles mesmos? Coloque o seu comentário aqui. Eu quero também saber se você é a favor do armamento, se você é a favor da população armada. Coloque o seu comentário, porque a gente quer também ter esse termômetro aqui, né? Saber se você concorda com isso. E não se esqueça do like, né? Preciso do like. Se você ainda não deu like, esse é o momento. Se inscreva no canal. A gente vai continuar acompanhando sobre esse caso aqui, dessa tentativa de atentado contra o Lula. E a gente vai, na verdade, trazer mais informações sobre outros casos aqui também. E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude, para que a gente possa manter o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias para você. E o que a gente pede? Se você puder, é só se você puder, tá? E se você quiser, claro, você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser um membro do canal e você pode ser um membro do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar também com qualquer valor, não tem um valor, qualquer valor, o valor que você puder. E se você quiser, com qualquer valor pelo Pix. A gente tem, inclusive eu tenho que agradecer sempre aos verdadeiros anjos que estão com a gente aqui, lá nos membros do canal, nos membros do Apoia-se, e você que nos ajuda com o Pix. Muito obrigado mesmo. Um bom sábado, a gente se encontra numa próxima.